mas a lente, eu vou dar uma olhada aqui quanto ela custa atualmente, eu já faço. Meia hora, deixa eu ver se a rotina topa. Muito bom, muito bom. Estamos aqui de volta com as lives da Capelania no Mackenzie Day Experience, fazendo aqui o nosso Capelania Experience. Desde segunda-feira, a gente está aqui nessa plataforma, na plataforma do site Mackenzie Day Experience. Nós mandamos o link também para todos os grupos de alunos aí do Mackenzie. E a gente está aqui para acolher os nossos visitantes da plataforma do Mackenzie Day. Vocês sabem o que é o Mackenzie Day. O Mackenzie Day é um grande dia de festa para toda a comunidade externa conhecer o Mackenzie, conhecer os cursos, ter experiências de laboratório, fórum, tribunal simulado, enfim, é um dia espetacular. Normalmente a gente fazia isso num sábado de outubro, alusivo ao aniversário do Mackenzie. Mas esse ano, com a pandemia, nós descobrimos essa possibilidade de fazer 2 semanas de experiências inesquecíveis para quem quer realmente conhecer o Mackenzie na plataforma. Então, há um site específico do Mackenzie Day Experience para você participar conosco. E aí a gente já tem aqui já até alguns visitantes, alunos, e na Capelania a gente tem lá o nosso vídeo e tem as lives que estamos fazendo todos os dias às 17 horas. Já tivemos uma primeira live sobre o dilema das redes, um fake news especial. Ontem tivemos a cultura geek, né, conversando aqui, um aluno com 2 capelães, e hoje eu vou apresentar aqui o nosso time para a gente conversar sobre um tema muito importante para o contexto universitário e muito demandado para a capelania. Sempre a gente tem esse tema demandado, é o tema da sexualidade. Mas antes de falar sobre o tema, vamos falar aqui sobre o nosso time, né? A gente tem aqui o nosso querido chanceler, reverendo Robinson Grangeiro Monteiro, um adeuzinho aí, com a gente aqui. Ele, além de chanceler, teólogo, pastor, é também psicólogo, né? E é alguém que tem aí esse cabedal também para poder conversar conosco sobre esse tema. Também psicólogo e capelão, o reverendo Frank Neto, está ali na minha direita aqui, né, do vídeo, e também vai conversar conosco sobre isso. E nós temos um curso de medicina no Mackenzie. Para quem não sabe, a gente tem um curso de medicina e temos um capelão exclusivo do curso de medicina, que fica em Curitiba, que é o Roger Spianaro. Ele é da área do direito, é capelão também. Os capelães são todos teólogos, né, pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil,
que é a entidade mantenedora do Mackenzie. E a capelania é a representação da igreja e o trabalho pastoral, dentre outras coisas. A gente vai falando aqui durante a live, a gente vai falando sobre um pouco do trabalho da capelania, até para o novo aluno conhecer o que é esse trabalho. E nós temos todos os dias o privilégio de ter um aluno ou aluna participando conosco da live. E hoje a gente trouxe uma aqui quase psicóloga, né? A Ruth Santos, a Ruth Luz, né? É uma luz aqui para nós, para iluminar aqui a nossa live. Ela topou, né, esse desafio de estar com a gente aqui, depois de alguns atropelos que a gente teve aí de agenda. Mas é muito bem-vinda, Rutinha, para estar conosco aqui, tá bom? Nesse bate-papo. Então, feitas aqui as apresentações, primeiro a gente podia começar, orientando você que está participando conosco, a fazer a sua pergunta no chat. Caso você esteja vendo aqui gravado, coloque aí o seu comentário lá no site da Capelania e envia para nós um e-mail ou uma comunicação pelos meios das mídias sociais ali, que a gente pode responder também para você depois, tá bom? Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu quero, à medida em que cada um for falando, já fizesse também as suas considerações iniciais. Então, já vamos aqui para cima, né? Eu já faço a pergunta e quem começar a falar já fala da sua experiência aqui com a capelania, de estar com a gente aqui na live e já responde a pergunta. Então, a primeira pergunta é sobre o próprio tema, né? A gente conceituar. Hoje em dia fala-se muito da questão de gênero e isso tem muito a ver com sexualidade. Então, o que seria, primeiramente, Reverendo Robinson, o que seria sexualidade e gênero? E aí também a sua saudação, obviamente, aqui para todos nós. Bom, boa tarde a todos, a todas que estão aqui participando conosco, particularmente a você, Marcelo, e aos demais capelães que estão aqui. Quero agradecer o convite de participar dessa live, especialmente nesta semana super especial aí, que é a semana do nosso Mackenzie Day Experience, que é a nossa tentativa virtual de replicar no cyberspace aí, a experiência do Mackenzie Day, que ano após ano é, sem dúvida alguma, algo muito especial para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Minha saudação a todos que vão participar e quero agradecer ao convite que foi me feito e que me traz até aqui vocês. Na verdade, nós estamos falando de um tema que nós poderíamos facilmente caracterizá-lo como um tema polissêmico, ou seja, um tema que pode permitir várias compreensões, ou várias interpretações, ou várias semânticas. O termo tem sido redefinido, ressignificado ao longo do tempo, especialmente nos últimos tempos, e, portanto, é muito provável que, ao falar sobre sexualidade e gênero, a depender da perspectiva ideológica, filosófica, religiosa da pessoa, nós estejamos falando de coisas que possam estar usando o mesmo termo, mas com significados completamente diferentes. Tentando ser o mais simples possível, porque essa é a ideia, afinal de contas, não estamos num colóquio acadêmico, mas num bate-papo mesmo. Quando nós falamos de sexo, nós estamos falando daquilo que é biologicamente determinado. Ou seja, quando a gente fala que uma criança nasceu do sexo masculino e nasceu do sexo feminino, então nós estamos falando que ela tem toda uma anatomia, uma fisiologia e também todo um aparato e toda uma funcionalidade hormonal que o conduz a ser um homem ou uma mulher. E, consequentemente, sexo tem a ver com a caracterização biológica de cada ser humano. Obviamente que, até pouco tempo atrás, a concepção dominante na sociedade era que isso estava atrelado também à categoria do gênero. Portanto, uma pessoa que fosse do sexo masculino teria o gênero masculino e uma pessoa que fosse do sexo feminino, ou que seja do sexo feminino, teria um gênero feminino. Desde 1994, salvo engano, começaram uma série de pensamentos que tentaram criar uma ideia de que o sexo e o gênero são duas categorias semânticas desassociadas, ou seja, que alguém pode ser do sexo biológico masculino e
ter uma concepção acerca da sua sexualidade ou do seu gênero que não esteja atrelada à sua biologia, à sua carga hormonal e assim por diante. Então, surgiram as ideias de que existem vários gêneros. Hoje se fala, em alguns lugares, de até 36 gêneros diferentes. Obviamente que eu estou apenas expondo o pensamento de um modo geral, sem entrar no mérito da questão, se eu entendo que é assim ou assado, obviamente que eu estou apenas expondo. E quando a gente pensa em sexualidade, a gente pensa também na forma como a gente expressa, do ponto de vista subjetivo, a nossa capacidade erótica ou nossa capacidade sexual. Ou seja, o sexo é determinado biologicamente, mas o exercício da sexualidade traz uma carga subjetiva, porque sexualidade é a expressão do sexo, em outras palavras, é a expressão humana do sexo. Pode parecer muito confuso para alguém que, de uma maneira mais simplista, diga assim, não, eu sou homem, ou eu sou mulher, e todo mundo que é homem age sexualmente como homem, e todo mundo que é mulher age sexualmente como mulher. Mas a realidade dos fatos, e a gente não pode fechar os olhos à realidade, é que isso não é tão simples assim como para alguns parece ser. E é justamente porque não é simples que a gente tem essa live hoje. Ou seja, se fosse um assunto absolutamente sem nenhum tipo de polêmica, sem nenhum tipo de pensamento contraditório, a gente não estaria falando sobre isso aqui. Então, é justamente essa a ideia que a gente gostaria de falar. E, para isso, eu preciso fazer talvez uma pequena ressalva, Marcelo, para não ser longo, mas eu, pelo menos, estabelecer o fundamento da gente Fica à aqui. vontade, fica à vontade. Que é basicamente... Obrigado, querido. É basicamente o seguinte, é que nós estamos falando aqui, sim, sem dúvida alguma, de coisas que mexem com a identidade, com o valor, com o sentido da vida de todos nós. A sexualidade, do ponto de vista cristão saudável, do ponto de vista de uma visão cristã saudável do mundo e das pessoas, não é uma coisa que está sempre associada àquilo que nós chamaríamos de perversões sexuais, como alguém tenta sempre projetar na figura do cristão, que o cristão sempre pensa sexualidade do ponto de vista de pecado e assim por diante. Não, nós entendemos que existe uma sexualidade criada por Deus, e essa sexualidade criada por Deus é absolvida pelo homem que teme a Deus, que é piedoso no sentido bíblico da palavra, e, consequentemente, expressa sua sexualidade de acordo com aquilo que Deus projeta para o ser humano, feito à sua imagem, como um ser sexual. Nós somos seres sexuais, assim como somos seres religiosos, assim como somos seres sociais, assim como somos seres políticos e assim por diante. São facetas que estruturam a nossa identidade, nosso propósito, nosso sentido. E, consequentemente, são questões que mexem com as pessoas. Portanto, sem querer ser dogmático em coisas que não são dogmáticas, mas tentando ser sensível ao fato de que existem pessoas que vão pensar diferente daquilo que a gente vai eventualmente expor aqui, mas com todo respeito, obviamente que a opinião é alguma coisa como sexualidade. Cada um tem direito à sua. Eu queria ouvir aqui o reverendo Frank sobre esse aspecto, e talvez com uma ênfase aí hoje esse tão falado aspecto de gênero, né? Depois, quando a gente falar de ideologia de gênero, eu já vou deixar para o Rogers, mas, o Frank, o que você teria a acrescentar aqui a essa fala inicial do chanceler? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Que nos assistem, aonde nos assistirem, a hora que nos assistirem. Que Deus abençoe a todos. Um prazer enorme participar aqui com vocês. Realmente, nós pensamos num desenvolvimento de uma sexualidade sadia, porque nós cremos que a sexualidade é uma bênção do Criador para a criatura. E não há dúvida, o reverendo Robson já ressaltou o nosso respeito, evidentemente, a quem pensa diferente, ao ser humano, à pessoa que pensa diferente. Nós estamos numa universidade plural, evidentemente, ainda que confessional,
mas que abraça, que recebe os seus alunos, independentemente da sua religião, da sua cor, do seu credo, da sua condição social, etc. e tal. E isso é importante ressaltar, né? Nós queremos levantar uma discussão que também seja ela, a própria discussão do tema saudável, e que permita que nós a façamos com todo o respeito. Mas é preciso entender que o ponto de vista que nós podemos chamar hoje de um ponto de vista pautado na ideia de um Criador, na ideia de que a palavra de Deus nos ensina isso, houve um Criador, houve depois uma queda do ser humano que afastou do Criador e todo um processo redentivo desse Criador, de resgatar a criatura para si, para se comunicar, se relacionar, ter comunhão com ele, inclui a ideia de que o Criador fez uma sexualidade saudável para ser desfrutada. E aí, de gênero, que você citou, pelo homem e pela mulher, de forma abençoada, de forma a proporcionar alegria, realização pessoal também, através também da sexualidade. Então, a questão é que, realmente, a partir de um certo tempo das sociedades, talvez até mais ocidentais do que orientais, houve o deslocamento de um eixo que não é um eixo sexual, é um eixo ideológico, é um eixo que fala de questões da cosmovisão das pessoas, ou seja, da visão que elas têm do mundo para si mesmas. E esse deslocamento colocou o ser humano no centro, e não mais o Criador, mas a criatura no centro dessa visão. E aí nós temos a questão de gênero muito associada à questão, portanto, ideológica do prazer. Quer dizer, se eu sou o centro, se tudo é feito para mim, ou para que eu desfrute, para que eu possa ter prazer, né? E aí nós temos várias ideologias que se associam a esse contexto, como o hedonismo, né? A ideologia hedonista de viver para me agradar, para ter prazer, o narcisismo, etc. e tal. A gente precisava de então pontuar que a questão começa a ser assim: eu quero ter prazer do jeito que eu acho que devo, da forma que eu acho que devo ser, da maneira que eu quiser. Eu quero ter prazer, sentir, ter sensação, ter vários tipos de prazer, inclusive o sexual, o orgástico, de qualquer forma, de qualquer maneira, me dando prazer, é o que me agrada e é o que interessa. Eu perco, assim, qualquer outro contexto moral, qualquer outro contexto ético, qualquer outro contexto de valor, ou seja, que valora, que valoriza o outro, eu perco todo e qualquer contexto nesse sentido, porque eu é que sou o centro. E é importante a gente dizer que a Bíblia, na verdade, fala sobre sexo, fala sobre sexualidade sadia. Marcelo, se eu me alongar, você faz um sinal e me corta. Eu tô meio, então eu vou fazer um sinal aqui agora. Não, já, porque... eu deixo para citar depois. Deixa para citar depois, e também você voltar Tá. a essa questão de autodeterminação, né? Uma coisa é a minha identidade sexual, e a outra coisa, isso é autodeterminação, mas você focou muito na questão do prazer sexual. Eu queria que você voltasse um pouco nisso, já, para a gente poder ouvir também aqui o Rogers, na sua primeira fala, nessa área aí de ideologia de gênero, Rogers. O que você traz para a gente aqui? E dá também a sua saudação aí para os nossos novos alunos, futuros alunos, né? Quem sabe futuros alunos aí da capelania da FEMPAR, né? Da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, o nosso tão querido e esperado curso de medicina. Legal. Curitiba. Um abraço a todos, é um prazer. Agradeço, Marcelo, a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente é uma honra. E saudar a todos, né? Cumprimentar a todos que nos assistem e sejam bem-vindos. E esperamos, né, que faça parte dessa comunidade tão especial que é a comunidade Mackenzie. Você pediu para que eu falasse um pouquinho, né? Tentasse trazer um pouco o que é ideologia de gênero, dentro de um aspecto mais conceitual voltado para o ambiente jurídico, né? A própria, né, expressão ideologia de gênero já traz algo que é
vamos assim, tem o seu preceito estabelecido na nossa própria Constituição, né, que é a liberdade do indivíduo em si se expressar segundo as suas vontades. Claro que essa vontade individualizada não pode ir contra os parâmetros jurídicos ou as normas jurídicas estabelecidas. Mas o próprio conceito de ideologia, primeiramente, é algo que é amplamente respeitado e permitido dentro de um Estado democrático de direito. Então, quando nós falamos de ideologia de gênero, nós estamos falando de algo que, de alguma forma, é previsto pelo fato de você ter a oportunidade ou o direito de sustentar algum conceito, alguma abstração relacionada àquilo que você acredita relacionado ao gênero sexual especificamente, ou à abertura que isso pode lhe conferir. Isso é respeitado no sentido de que é tutelado pela nossa própria Constituição. Então, o indivíduo hoje, numa sociedade democrática, como que é a sociedade brasileira, tem essa possibilidade de expressar as suas vontades ou até se expressar teoricamente de forma a defender aquilo que acredita. Então, a ideologia propriamente, né, o fato de você defender uma ideologia é inicialmente respeitado ou há essa possibilidade dentro do nosso Estado. Um outro ponto é que ideologia de gênero já de alguma forma está relacionada, e então é interessante trazer, porque ideologia de gênero, a partir das eleições de 2018, elas realmente, assim, esse termo, né, ideologia de gênero, se tornou algo muito, muito popular e muito discutido, né, seja nos grupos pessoais ou até mesmo na internet, principalmente aqui no Brasil, após a eleição de 2018. Mas, quando nós tratamos, né, dessa questão relacionada a gênero, é justamente a possibilidade de você optar ou de você estabelecer dentro daquele conceito prévio, né, teórico, que você elabora ou que você acredita, uma construção, seja ela particular ou social, não mais baseada propriamente em parâmetros genéticos, né? Porque dentro do conceito de ideologia de gênero, principalmente aquilo que alguns movimentos, principalmente o movimento feminista, traz é que o gênero propriamente é uma construção social baseada, né, nos sexos biológicos. Então, o fato hoje de nós termos essa possibilidade de discutir a ideologia de gênero é justamente você ter a liberdade de poder estabelecer conceitos ou discutir algo que não mais propriamente seja estabelecido por construções sociais, né, ao longo da história. Então, nós vivemos numa sociedade plural, onde essa discussão ideológica, principalmente voltada ao gênero, ela se torna plural, ela se torna aberta, possíveis, né, de várias vertentes daí. Esse tema, como eu falei no início, ele é muito demandado para nós, né, capelães, no trato pastoral com a comunidade, porque também na capelania a gente não apenas tem um trabalho, digamos assim, demandado ou passivo, né? Ou seja, muitos do nosso trabalho é esse, os alunos vêm nos procurar. E, obviamente, muito desse tema vem até nós. Mas nós também temos uma postura ativa de pastoreio na comunidade da universidade. Portanto, a gente faz grupos de estudo, a gente tem vários grupos com características específicas, e um deles é o GE Cosmovisão, o Grupo de Estudo de Cosmovisão. E no início do grupo, a gente fez um dia um tema, não sei se a Rutinha estava lá naquele dia, mas era o GE de meio-dia, aí a gente tinha um capelão para falar e a gente foi falar sobre sexualidade. E normalmente a reunião tinha ali 15, 20 alunos, etc. Nesse dia, Frank, quando a gente chegou para a reunião, a sala estava abarrotada, lotada de alunos, devia ter uns 60 alunos assim enfurnados na sala, e o capelão que ia falar viu ali aquele movimento e realmente foi o GE mais bombado que teve.
Então, nesse sentido, a Ruth podia dizer para nós, Ruth, como é que é a questão do tema, né? Porque às vezes a gente acha que assim, isso já é um tema, já está tudo posto, está tudo definido, é isso que realmente o reverendo Robson falou, você decide o que você quer e pronto, acabou, existem dezenas de gêneros possíveis e imagináveis, e isso não se discute mais. A minha pergunta para a Rotinha, para ela trazer da sala de aula, lembrando que a Rotinha é uma das nossas alunas que fez intercâmbio, então ela ficou também um semestre em Portugal, fazendo aí uma parte do seu curso lá. Apesar de ter vindo a pandemia, né, Rutinha, não ter dado muito certo isso, mas da sua experiência de sala de aula desse período todo no seu curso, já quase 10 semestres, o tema da sexualidade é importante? Ele é falado? Boa tarde, né, a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Sim, é um tema muito importante, muito discutido. Eu acho que é um tema tanto discutido no dia a dia, como se fosse como uma coisa mais corriqueira, digamos assim, quanto academicamente também. São muitas pesquisas que são influenciadas a fazer. Eu lembro que quando entrei na faculdade tinha até um grupo de estudos de uma professora sobre isso, sobre esse tema da sexualidade, da transexualidade. E na psicologia é um tema que a gente está constantemente estudando, principalmente para entender as interferências dele na clínica, né? As interferências do tema da sexualidade na clínica, como isso vai afetar o nosso trabalho, e, né, para a gente aprender a gerenciar isso e como que nós, uma questão que acho que nós que somos cristãos temos também é como a gente gerencia tudo isso sendo cristãos, né? O nosso grupo do GE Psico, que é fruto do GE Cosmovisão, que é um grupo de estudos que estuda psicologia, o primeiro tema, inclusive, foi a sexualidade, e a gente estudou sobre várias coisas relacionadas a isso. A gente estudou sobre homossexualidade, aborto, feminismo, e são temas academicamente também muito relevantes e que as pesquisas sobre isso têm crescido cada vez mais, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Olha só, a Rutinha ganhou um elogio aqui no chat, né? Ruth maravilhosa. E a Faculdade de Curitiba também ganhou um elogio ali, né? A Loíse está dizendo que esteve lá visitando tanto o hospital quanto lá a faculdade, que ela achou que é maravilhoso, né? Vamos falar um pouquinho, queria que o Robinson falasse um pouco com a gente sobre alguns tipos, ou os mais comuns, de deturpação ou de disfunções da sexualidade, né? Claro, a gente tem aí a pornografia como um elemento muito importante hoje em dia, como um desses aspectos desafiadores do tema da sexualidade. Mas se ele quiser também introduzir outros tipos para a gente poder discutir aqui, conversar, e a partir de agora, pessoal, acho que a gente podia até entrar um pouco na conversa aí do outro, a gente realmente fazer aqui um bate-papo, ao invés da gente ter blocos aí com cada um, tá bom? E a gente pode também interagir aqui perguntando, e você aí no chat pode falar com a gente também e fazer a sua colocação. Reverendo Robson. A gente sabe que na clínica o termo que a gente usa não é necessariamente deturpação ou perversão, mas parafilias, que são aspectos, digamos assim, patológicos da expressão da sexualidade que seria socialmente aceita. E é curioso, porque quando a gente fala usando qualquer que seja um desses termos, deturpação, perversão ou parafilia, alguns criticam os dois primeiros por ter um conteúdo moral bastante claro e o segundo ser mais clínico no sentido da explicação do fenômeno, é que não existiria parafilia ou deturpação ou perversão se não houvesse internalizado no ser humano um certo conceito daquilo que a gente chamaria de mínimo normal. Eu sei que o termo a ideia de normalidade é sempre uma ideia muito lata e questionável, porque desde que Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal, então isso ficou consignado de dizer que não existe normalidade. Na verdade, existe, não é somente socialmente determinada. A gente
do ponto de vista da visão reformada, a gente sabe que existe no ser humano aquilo que Calvino chamou de sensus divinitatis, ou seja, o senso do divino. E dentro do senso do divino, a concepção do que é certo e o que é errado. Então, a moralidade não é apenas uma coisa socialmente construída. Eu diria que a moralidade é algo que é afetada pelo contexto social, sem dúvida alguma, mas existe de maneira inata, por conta da criação do ser humano feito à imagem de Deus, um conceito mínimo normal do que é certo e do que é errado. Só que isso tudo seria muito comum e normal caso o ser humano não tivesse passado pela situação que a gente conhece na teologia, que seria conhecida como a queda. Ou seja, o ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus, ele caiu, ele rebelou-se contra o Criador, e a partir disso, todos os efeitos dessa queda aconteceram tanto na sua ambiência intrapsíquica, ou seja, dentro dele, nos seus conceitos, valores, crenças, visões de mundo, identidade, valor e propósito, como nos seus relacionamentos interpessoais, e eu diria até mesmo nos seus relacionamentos ambientais, com o cosmos, com a criação. Então, o ser humano que a gente tem hoje não é o ser humano que foi originalmente concebido por Deus à sua imagem e semelhança. Se esse ser humano não tivesse caído, nós poderíamos falar de uma normalidade que seria próxima do caráter do Criador. O Criador é bom, o ser humano seria completamente bom, o Criador é puro, o ser humano seria puro. E, consequentemente, a sua expressão, por exemplo, de devoção seria pura, a sua expressão de sexualidade seria pura, a sua expressão de relacionamento seria pura, porque estaria expressando o caráter de quem ele é, criado à imagem de Deus. O fato, porém, é que esse ser humano, ele rebela-se contra Deus, e me parece que mesmo as pessoas que não acreditam em Deus não podem negar o fato de que a sociedade é formada por pessoas doentes. Se assim não fosse, nós, psicólogos, morreríamos de fome, os médicos também, e assim por diante. Então, existem pessoas doentes, patologicamente perturbadas, tanto do ponto de vista físico, com transtornos também mentais, psíquicos, e com dificuldades tremendas de se relacionar. A sexualidade deturpada, pervertida, ou a simples parafilia, é simplesmente um reflexo de toda essa deturpação, de todo esse afastamento do padrão normal que seria da criação e que foi afetado pela queda na área da sexualidade. Então, e aí eu quero fazer um comentário aqui bem abrangente. Não existe uma única pessoa na face da Terra, seja branco ou preto, crente ou descrente, religioso ou não religioso, brasileiro ou de qualquer outra cultura, que não sofra na sua sexualidade os efeitos da queda. Seja ele heterossexual, homossexual, ele identifique-se com uma ideia sobre sexo e gênero como sendo faces da mesma moeda, ou eventualmente não, mas todos nós sofremos. Assim como a nossa mente sofre, os nossos sentimentos sofrem, tudo em nós sofre os efeitos da queda. Então, nós não podemos separar, como costumeiramente as pessoas fazem, que pessoas religiosas têm uma sexualidade sadia e pessoas não religiosas têm uma sexualidade não sadia. Que pessoas que são crentes em Jesus Cristo têm uma sexualidade sadia e pessoas que não são crentes têm uma sexualidade não sadia. Eu diria que pessoas que se voltam para o Criador, tem a possibilidade de exercer uma sexualidade sadia por ter princípios pelos quais eles são libertos daquela autodeterminação ou autonomia moral que, na verdade, é uma grande prisão. Então, por exemplo, vontade de pecar, eu tenho. Me parece que cada capelão que está aqui também. E não é somente pecar no sentido de pecar em outro... #estamos juntos. Isso, não é isso? Todos nós, eu costumo dizer com muita liberdade com meus jovens, você quer ouvir minhas tentações? Porque talvez se você ouvir minhas tentações, você vai ver como as suas também são muito simples diante das minhas, porque as minhas são muito mais complexas, elas me machucam mais do que as suas. Obviamente que as suas machucam a você. Agora, qual é a diferença? A diferença é que eu não acho que eu simplesmente dizer assim, eu quero concretizar o meu desejo como uma função de libertação para mim, vai de fato me libertar. E talvez aí seja a diferença. É quando eu acho que, se eu tenho um desejo, eu devo cumpri-lo para me livrar dele e do incômodo que ele me causa.
Eu acho que não é o caso. E não é o caso por quê? Porque nunca foi. Eu costumo dizer, por exemplo, desejo sexual ou necessidade de expressar a sua sexualidade. Ele é tão natural quanto o desejo para qualquer outra coisa. Mas quando se vive em sociedade, principalmente quando se internaliza certo padrão moral, nem tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer, a gente deve fazer. Por exemplo, por que é que a gente aprende a usar fraldas quando é criança? Mas, em determinado momento, a gente é retirado das fraldas e começa um processo de controle sobre nós para que nós possamos controlar os nossos esfíncteres, para que a gente não chegue no meio da sala lá do apartamento da gente e faça xixi ou cocô lá no meio da casa. Por que a gente não tem direito a fazer isso? Porque existe um padrão que diz assim, você pode controlar o seu desejo, a sua necessidade física, biológica, orgânica. Isso é fato. Por que não é fato em relação ao sexo? Também é fato. Eu também posso dizer não àquilo que eu sei que, ao invés de me libertar, vai me escravizar. Então, em certo sentido, a perversão é comum a todo ser humano. A maneira de agir em relação a essa perversão, essa depravação, ou, usando um termo mais técnico, a essa parafilia, aí é uma outra questão. E aí talvez alguém venha me questionar, mas será que o que você chama de parafilia é de fato uma perversão ou é simplesmente uma expressão sexual legítima do meu desejo? Bom, aí é que a gente chega à questão do que é natural e do que é normal, porque nem tudo aquilo que se torna norma necessariamente é natural. E é nesse ponto que talvez esteja o limiar da discussão do que é uma sexualidade sadia ou uma sexualidade não sadia. Eu diria que a sexualidade sadia é aquela que encontra sobre o natural uma norma que faça com que o natural seja natural e não o antinatural. E aí é justamente esse é o ponto de onde é que está o fio de corte. Muito natural o que o senhor está dizendo, né? Na verdade... espero que eu não tenha sido tão mais complicado do que o tema. Mas essa questão da queda, né? A queda é um termo teológico, né? Que os pastores usam para expressar que seres humanos são pecadores, né? E pecado é uma realidade inexorável a qualquer ser humano, quer ele aceite, quer ele dê esse nome ou não, né? É uma concepção, né? Que nos ajuda a entender, né? A questão dos nossos erros, das nossas traições, e o Robson lembrou muito bem, porque em qualquer contexto a gente sofre os efeitos dessa queda. Né? Por exemplo, um casal ele vai sofrer com a traição. Né? Você confia o seu amor a alguém e esse alguém trai a sua confiança. Isso é resultado do pecado. Mas a gente estudou esses dias no grupo GE Psico, a Rutinha vai lembrar, sobre a questão da neuropsicologia. E aí, Frank, eu queria que você falasse um pouco sobre a pornografia nessa perspectiva. Você pode voltar aí para o seu tema que você tinha separado ali, que eu vi a sua colinha ali, né? Aumenta o seu som aí, que você está sem som. Peraí. Deixa eu botar o som para você. Pronto. Pode falar. Abriu? Estão me ouvindo? Abriu. Então eu só vou fechar aquele pensamento para entrar nisso aí. Porque até a Jéssica fez uma pergunta aí no chat e tem tudo a ver com isso. Tá joia. Então, quer que eu leia a pergunta dela? Não? O que eu ia dizendo para fechar aquela ideia, eu vi a pergunta dela. O que eu ia dizendo é que essa ideia de identidade e valor baseado no eu, ela cria uma falsa sensação de liberdade. O reverendo Robson já passou por aí, dizendo que eu faço o que eu quero para ter o meu prazer, para ter a minha alegria, para ter o meu desfrute. E a pergunta da Jéssica foi como isso escraviza. E eu ia dizendo que a Bíblia fala de uma sexualidade voltada sempre para o outro. Né? Sempre assim, é com o outro. Paulo diz isso lá claramente em 1 Coríntios 7, 3 em diante. O homem deve ser o marido da mulher, a mulher é a esposa do seu marido, os dois devem se dar mutuamente um ao outro, eles não mandam no próprio corpo, o marido não manda no seu corpo, a mulher não manda no seu corpo, porque o corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da esposa, e os dois não devem se negar um ao outro, eles devem ter relações a fim de não caírem nas tentações de sexuais de fora desta ideia, e eu quero voltar para fechar isso, desta ideia
porque pornografia está muito associada ao prazer solitário, ao meu, desta ideia básica de uma sexualidade sadia quando ela se encontra nesse plano de Deus com o outro, o homem e a mulher, o marido e a mulher, o casamento feito para que haja também realização humana, sexual, da sexualidade, do prazer, nesse plano de Deus, de alegria também nesta área para o ser humano. E é muito importante lembrar isso. O ser humano é voltado não só para si, mas para o outro, com o outro. Uhum. Eu ia lembrar, vendo Robson, do título do livro em português do Carl Gustav Jung, A Doença que Somos Nós. Esse título é maravilhoso, né? Que aí vem a queda, e a queda deturpa também a área sexual, o desenvolvimento da sexualidade sadia. Falou-se já aí, o reverendo Robson já citou, das parafilias, pedofilias, zoofilias, sadomasoquismo, são parafilias mesmo, e aí coisas que não são saudáveis, sadias, baseadas sempre nessa ideia do eu, e nunca da troca. E aí vem essa questão que você citou, Marcelo, da pornografia. A pergunta da Jéssica foi como é que a pornografia pode Deixa eu agora elaborar... escravizar o ser humano. Exato, mas deixa eu elaborar essa pergunta também com algo que eu queria acrescentar aqui. A Jéssica falou da questão da sexualidade por causa da queda nos escravizar. E aí eu ia introduzindo a minha questão falando da neuropsicologia, que parece que é a bola da vez agora da psicologia, né, século XXI, você estudar os mecanismos dos cérebros, as sinapses, e você ter uma perspectiva muito mais naturalista da psicologia. E esses dias me fizeram uma pergunta lá no colégio, né? Inclusive estão fazendo um evento para lidar com essa questão. A gente vai até introduzir aqui, já que a gente tem muito aluno de colégio aqui. Até que ponto a pornografia afeta o desenvolvimento do jovem no seu cérebro, na sua concepção? Ou seja, a questão está muito próximo do que a Jéssica falou, porque você tem pessoas viciadas na pornografia, né? Então, não é apenas uma pornografia viciada ou uma parafilia, mas algo que também vai tornar uma dependência. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Frank. Pornografia pode se tornar um hábito viciante para o cérebro por causa da tendência do nosso cérebro a repetir aquilo que nos dá prazer, né? Aquilo que a gente sente prazer, que está na base de todo vício. A pornografia pode se tornar, portanto, um vício. E é interessante que, muito geralmente, é um vício individual, é um vício pessoal, é um prazer imagético, imaginário, que, mais uma vez, prescinde da carícia do outro, do toque, da presença amorável, amorosa, do carinho, e a pessoa, na verdade, inicia um processo que é muito mais mental do que esse processo de construção de uma ação que não só é erótica, mas que também é de tato, é de beijo, é de cheiro, é de toque, que é completa, portanto, e ela vai criando, sim, um processo de deturpação, portanto, do prazer, do sexo. Hoje você tem acesso à pornografia, o reverendo Robson já lembrou, com muita propriedade, que todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Não é porque somos religiosos, ou somos pastores, ou temos alguma formação acadêmica. Não. O ser humano, por causa da queda, a Luíse diz aí no chat que 22 milhões de pessoas consomem usualmente pornografia no Brasil. Eu não sei onde ela tem esse dado, mas eu te dou um dado, Luíse. Se você não tem, você acha no Google, que o Brasil é o terceiro país ou quarto país com maior venda de produtos eróticos voltados para o prazer individual. Né? São milhões de objetos para dar prazer para a pessoa, individualmente, e etc. E tal. A Jojo Todinho acabou de
falar uma besteira qualquer num programa que eles estão confinados, se não me engano é A Fazenda o nome do programa, e ela disse assim que vai pedir ao diretor, já que ela não está tendo possibilidades aí de se relacionar sexualmente, vai pedir lá um vibrador lá para ela, e isso é uma coisa que a gente vai vendo e que deturpa, então, o âmago, para terminar, né, o âmago daquilo que o Criador pensou para a criatura nesta troca construtiva de carinho que forma uma das bases, não a base, mas uma das bases fundamentais do que a gente chama de amor, de uma construção para a felicidade que completa o homem na mulher, a mulher no homem. Então, a pornografia vicia, deve ser combatida, a pornografia não acrescenta, não constrói, e o cérebro se acostuma com aquilo. Eu vou terminar, Marcelo, te dando um dado para terminar minha fala. Muitos casais que se separam têm na raiz da separação uma insatisfação sexual tremenda de um ou de outro, que por causa de pornografia quer exigir do parceiro situações, coisas, atos, maneiras e formas que ofendem, então, que agridem o outro. Então, deixa eu dar aqui o dado que a Aloísa é uma ex-aluna da graduação, uma aluna agora do mestrado, e a Aloísa esteve conosco na primeira live da segunda-feira, que foi o Fake News especial sobre... o Roger participou também, sobre o dilema das redes. Ela traz um dado aqui como uma boa jornalista, ela põe a fonte e tudo. Ela diz o seguinte, porque quem assiste a projeção no site não consegue ver o chat, então eu vou ler. No Brasil, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia. 22 milhões dá cerca de 10%, né? Mais ou menos. 76%... Que assumem, né? Que assumem. 76% são homens. 24% são mulheres. A maior parte é jovem. 58% tem menos de 35 anos. A classe média, jovem de classe média alta, 49% pertencem à classe B. E está em um relacionamento sério, são pessoas que estão em um relacionamento sério. 69% são casados ou estão namorando. Além disso, 49% do público concluiu que o ensino médio, já concluiu o ensino médio, e 40% tem curso superior. Então, é coisa de gente estudada, né? Portanto, o público nosso aqui do Mackenzie Day Experience é público de risco. Segura essa onda, hein? Os dados estão em um material produzido pelo Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado, a partir do canal a cabo Sexy Hot, reportagem do G1. Né? Um trecho da reportagem dizendo que o consumo aumentou muito durante a quarentena. Né? Pastor, como é que fica esse negócio, pastor Rogers? Você que é um pastor jovem, de jovens, como é que você lida com essa questão, meu querido? Olha, nós temos que confessar e reconhecer que não é uma área muito fácil de ser tratada, de ser lidada, né? É uma área que, de alguma forma, suscita, né, levanta principalmente por parte de alguns ainda pertencentes à igreja, certa resistência para ser falada ou para ser conversada ainda, né, ser tratada dentro do ambiente religioso. Mas algo que eu procuro, às vezes, trabalhar ou ressaltar é mostrando ao jovem, como que nós vivemos numa sociedade hedonizada, uma cidade onde cultiva o prazer. A sexualidade, ela se torna, na realidade, uma das áreas onde isso acontece ou se evidencia com mais clareza. Há várias formas de você procurar o prazer próprio, né? E a área sexual se torna essa área onde
se avulta, né, ou se manifesta com mais intensidade pelo fato de entenderem que isso é algo extremamente necessário. Mas pelo fato de participarmos, né, de termos uma sociedade onde privilegia, né, e ressalta a importância do valor, o jovem se vê como que envolvido nisso, né? Nós temos as mídias sociais, nós temos a própria televisão que trabalha e tenta cultivar isso dentro do coração do indivíduo. Um outro fato importante, isso se torna tão assim forte, tão presente na vida de qualquer um, né? E o cristão não é uma exceção disso, é porque Deus não nos criou como seres assexuais. Nós temos um sexo específico, e pelo fato de termos isso, os nossos desejos, eles se direcionam, né, para que essa realidade, para que essa área nossa existente dentro de nosso ser, ela seja satisfeita. O problema é que o que nós enfrentamos é como que nós podemos dosar isso ou experimentar isso de maneira saudável, porque há um desequilíbrio na sociedade, né? A forma como é apresentado de uma maneira, às vezes, aparentemente normal, pelo fato de proporcionar a sua própria, né, busque a sua própria satisfação. Isso é o normal hoje, se realize por si só. Mas isso é um discurso que encontra certa resistência e corretamente dentro dos parâmetros bíblicos, confessionais nossos, por entendermos que há uma normalidade estabelecida. Então o jovem, ele fica em constante choque pelo fato de que há um discurso, há uma proposta, e essa proposta é de satisfação de si mesmo pelas vias, né, possíveis, e nós encontramos, né, um outro discurso, que é o discurso dentro de uma normalidade mais referenciada pelas escrituras. Realmente um desafio, né? Mas eu acho que nós precisamos reconhecer que nós estamos numa sociedade erotizada, mas principalmente numa sociedade domista, né, que privilegia e cultua, né, o prazer, sendo o sexo uma dessas vertentes. E aí, como é que a gente responde isso, né? Quero perguntar para a Rutinha aqui, como é que um jovem, um aluno universitário, cristão, né? Como é que ele resiste a uma sociedade, digamos, pornotizada, né? Ou sexualizada demais, e se mantém sadio, né? Se mantém feliz com a sua sexualidade, inclusive com a sua forma de viver isso também diante de Deus, né? de uma forma de acordo com os seus valores. Em linhas gerais, assim, Rutinha, é possível um cristão chegar na universidade lá, calouro de tudo, né? Entrar nesse mundo tão mudado, né? Quando comparado ao que a gente vê e espera que seja, quando a gente olha aí a nossa história, a cultura e etc. E ele sair da faculdade joia também, legal. Assim. Como é que você fala sobre isso? E aí, Rutinha, eu queria que na sua fala também você já desse as suas considerações finais aí, porque a gente já está com o tempo estourado aqui. Mas eu quero ouvir primeiro a sua resposta. É possível, mas isso não significa que não é desafiador ou que é fácil. Eu acho que nós, como jovens cristãos, a gente tem que ter muito claro em mente, assim, para que a sexualidade foi criada, como ela deve ser exercida à luz das escrituras, que é o que acreditamos. Quanto mais claro estiver isso, quanto mais claro a gente tiver em mente onde está a nossa identidade em Cristo, isso ajuda, né, a passar por esse momento. E acho que não só na universidade, mas por toda a nossa vida, né? Que acho que não é assim, a gente acaba a universidade e essas dificuldades acabam também, elas nos acompanham até o resto da vida. E eu acho que é por isso que é importante a gente discutir sobre esse tema de forma, né, clara e à luz da Bíblia, e levando sempre em consideração também o que o reverendo Rogers falou, de entender também onde a gente está inserido, o contexto que a gente está inserido, que o desejo é uma ordem
E o desejo não é ordem para a gente, né? A gente tem que aprender a controlar os nossos desejos. Então... Boa, gostei dessa frase, viu? Desejo não é ordem. Eu Muito quero boa a caminhar aqui frase. para o final. Gostou, né, Rogers? A frase profunda, cara. A gente não é escravo dos nossos desejos. Desejos todos têm, né? Você está sem som, Frank. Peraí. Desejo não é uma ordem. Desejo não é ordem. Ele é só um desejo, né? Fala, Frank. A Bíblia diz assim, ó, o teu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Está lá em Gênesis. Amém. Muito bom, muito bom. Olha só, aproveitando essa fala da Ruth, eu queria que vocês agora, vocês três, o reverendo Robinson, ele me mandou uma mensagem aqui dizendo que ele foi convocado de última hora ali para uma chamada irrecusável, tá? Então ele não pôde estar com a gente aqui no finalzinho, mas eu agradeci muito a ele, dizendo que ele conseguiu marcar uma presença muito importante aqui. Mas vamos fechar aqui o seguinte, ó, a sua experiência com a capelania, tá? Aí, 1 minutinho para cada um, tá? Porque o nosso tempo já estourou aqui. A experiência com a capelania, inclusive, Rutinha, a sua fala me trouxe um certo alento aqui, porque estar hoje numa instituição, numa universidade de renome que tem o Mackenzie, de qualidade que tem o Mackenzie, de importância e de ranqueamento que ela tem no Brasil todo, uma universidade também internacional, aí, haja vista a sua experiência, mas que protege o aluno que quer manter-se cristão, manter-se com seus valores, inclusive se ele não for cristão, nós também protegemos ele de não ser cristão. A gente não tem a intenção nenhuma de fazer proselitismo ou de atacar qualquer tipo de religião. Mas nessa experiência da capelania, a importância que você viu, Rutinha, tanto a sua experiência com a capelania, mas essa importância de você poder também ter a sua fé preservada, a sua fé cristã, preservada durante o curso no seu tempo aqui. Eu sei que é muita coisa para falar em 1 minuto, mas paciência, né? Obrigado, viu? Então, acho que a minha experiência mais próxima com a capelania começou em 2018 e eu acho que foi um momento muito importante para mim, porque eu precisava alinhar algumas coisas. Porque a faculdade de psicologia ela é uma faculdade que vai te desafiar muito. E quando a gente é cristão, às vezes a gente precisa alinhar algumas coisas com a nossa cosmovisão. E a capelania entrou exatamente nesse momento da minha vida, que eu precisava alinhar algumas coisas com a minha cosmovisão. Então, assim, para mim a capelania é um lugar de paz, assim, um lugar de apoio. Eu recebi muito apoio lá e me ajudou a crescer na minha fé também e como profissional também em vários aspectos. Então eu tenho uma relação de amor com a capelania. Tô com muita saudade, inclusive. E é isso. Legal. Obrigado, Rutinha. Qual é a capelania experience do reverendo Frank e do reverendo Rogers? Olha, queridos, o tempinho é curto, né? Dizer que, na verdade, a experiência de ser capelão na Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida, é inigualável, porque é estar pastoreando na essência do que é pastorear, andar com as pessoas, andar com os alunos, alguns funcionários e professores, ouvi-los, caminhar junto. Não é só uma questão de aconselhar, não, é aprender também, é aprender a ouvir, é aprender a conhecer uma realidade ou outras realidades e interagir com elas. Eu queria terminar, Marcelo, já que essa é a nossa fala final, deixando um versículo bíblico para todos os nossos ouvintes. 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: alguém pode dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo o que você quer é bom para você. E eu poderia dizer, eu posso fazer qualquer coisa, mas o que eu vou dizer é,
eu não posso fazer nada que me escravize. O corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir ao Senhor, que é Senhor também do nosso corpo. Por isso, fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6, Bíblia na linguagem de hoje, versículos 12, 13, 18 e assim por diante, o texto é longo. Então, queridos, não se deixem escravizar à guisa de uma suposta liberdade para o prazer. Não se deixem escravizar por esta libertinagem também nesta área da pornografia e da sexualidade, às vezes descambando até para doenças, uma sexualidade não só não sadia, mas adoentadora, como as parafilias. Nós temos visto o aumento aí de várias situações, como pedofilia, sadomasoquismo, etc. e tal. Busquem uma sexualidade saudável, abençoadora, Maravilha. que se completa no outro, na outra, o homem, a mulher, para cumprir, Maravilha. assim, o plano de Deus e ser feliz. Deus abençoe a todos. Maravilha. O Frank é um pastorzão. Você que vai estudar aqui à noite, você vai encontrar sempre Frank lá na sala dele. Você pode procurar a capelania a qualquer hora da noite lá. Do dia você vai encontrar outros capelães, né? Inclusive esse que vos fala aqui. Mas tem uma turma lá. E o Frank, ele chegou há pouco tempo, mas conquistou a moçada de um jeito fantástico. Assim. A galera gosta muito do Frank, ele abriu o coração para os meninos e a turma abriu o coração para ele também. Foi muito legal, foi até emocionante de falar. Né? Roger, sua fala final aí da sua experiência. Olha, para mim, acho que eu sou o caçula, né, entre os capelães, então tem sido uma honra, um prazer, porque o que eu tenho visto aqui, e eu falo isso, né, eu procuro compartilhar com os alunos de medicina, é que a capelania está ali ou existe para caminhar ao lado deles, tanto nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Nós somos aquela voz, tentamos ser aquela voz de conforto, de ânimo, mas principalmente aquela voz que procura mostrar a todos que estão nessa caminhada, né, de estudo na academia, que Deus, ele é o Criador, o Senhor de todas as coisas, mas também o Salvador de nossa vida. Você teve um momento muito difícil aí agora acompanhando a família de um aluno, né? Sim. 2 semanas atrás, eu participei do momento do funeral, né? Do momento Despedida. de despedida, né? De um aluno que faleceu de uma maneira muito trágica, e foi um momento importante. Nós pude perceber como as pessoas esperam por isso. Uma palavra de consolo, de esperança, de ânimo. Então a capelania, né, tem esse objetivo. E isso, pela bondade do Senhor, temos procurado realizar aqui. Ser a voz do Senhor, trazendo essa palavra de ânimo. Muito bom, muito bom. A gente podia fazer um ao vivo aqui agora, né? Não sei se alguém mais gostaria de entrar aqui na tela. A gente podia fazer igual o finalzinho do vídeo lá. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3 e já, e a gente fala, venha viver essa experiência. Vamos tentar aqui? Vamos fazer um ao vivo aqui. Quem mais quer entrar aqui para poder falar com a gente? Entra aí, ô Gilberto. Abre a câmera aí para a gente fazer um... E os que estão aqui visitando também, se quiser, abre a câmera aí, para a gente poder chamar a turma. O Gilberto Capelão lá no Rio de Janeiro, aí o Piacente, Capelão também em São Paulo. Alguém mais quer abrir aí para a gente fazer um ao vivo aqui? Ó? Não foi combinado, hein, pessoal? A gente estava em 18 aqui, agora tem menos gente. Então vamos lá, vamos nós mesmo, né? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já. Está todo mundo com o áudio aberto aí? Abre o áudio. Tudo certo. O meu está aberto? Abre aí. Aí nós vamos encerrar com isso, tá bom? O Capelania Experience convida você. Já. Venha viver essa experiência. Ficou ótimo. Deus abençoe a todos. Tchau, gente.